dia, segundo ano do ensino médio, mais uma aula de geografia aqui com o professor Fabiano, e hoje a gente vai falar sobre duas áreas, né, muito pobres, né, duas áreas que vêm sofrendo muito, né, nos aspectos socioeconômicos, né, que é a África subsaariana, tá, e a América Latina. Tá? A gente vai falar hoje inicialmente sobre a África subsaariana, tá? Como vocês estão vendo no mapa aí, a parte amarela, né, destacada no mapa do continente africano, a gente vê a África subsaariana. E a parte mais clara, a gente vê aí a África, tá, branca, né, ou caucasiana, islâmica, né, que tem o Egito, a Tunísia, a Líbia, a Argélia, Marrocos, Saara Ocidental, tá, são áreas onde as pessoas que vivem nesse norte da África têm um tom da pele mais claro, tá? Tem muita influência muçulmana em séculos passados, tá? E já a área amarela, destacada aqui no mapa do continente africano, é a África negra, a África subsaariana, né? De uma forma pejorativa, né? Ela é chamada de África negra e corresponde aí, né, às terras que se localizam ao sul do deserto do Saara. Ó. O deserto do Saara passa por essa área toda aqui e ao sul, ó, tá? É a África negra, subsaariana, de uma forma pejorativa que é falada, né? E a África branca, ao norte do deserto do Saara, é a África branca, ou África islâmica, né? Caucasiana, ok? Aqui temos o globo terrestre, né? Temos aqui a área destacada, o continente africano, tá? E faz fronteira, tá, com a Ásia pelo Oriente Médio. E de uma forma marítima, tá, tem a sua divisão, tá, de separação marítima aí entre o mar Mediterrâneo, né, entre o sul da Europa com o norte da África. Tem o mar Mediterrâneo que separam, tá, o continente africano com o continente europeu. População. O continente africano atualmente tem cerca de 1 bilhão de pessoas, né, sendo aí 500 milhões de pessoas na África subsaariana, tá, cujo seu crescimento populacional aí gira em torno de 2,3% ao ano. Todos os anos, milhões de pessoas seguem rotas de imigração por motivos econômicos e conflitos armados. Tá? Então, a África subsaariana, gente, é uma região do continente africano composta aí por mais de 40 países, né, que se localiza geograficamente abaixo do deserto do Saara, também chamada de África Negra, ou seja, é a zona onde reside a maior parte da população negra do continente, onde a taxa de natalidade é muito alta, 2,3 ao ano, é uma taxa bem alta, tá, em relação aí a outros continentes, como da Europa, que é bem baixa a taxa de natalidade, a taxa de crescimento populacional, tá. Então a Ásia, a África são os continentes mais povoados e populados do mundo. Tá, e depois a América Latina. Todos os anos, né, muitas pessoas buscam uma nova condição de vida, tá, fugindo de guerras civis, de problemas internos, problemas econômicos, sociais, onde a fome, a miséria, né, atentados terroristas, tá, que acontecem, tá, nesse barril de pólvora também, bem parecido com o Oriente Médio, né. Tem muitos países da África que, infelizmente, as condições de vida são muito insalubres, muito precárias. Então, muitos desses africanos buscam, tá, alguns países da Europa como rota de imigração. Tá? Desnutrição e mortalidade infantil. A desnutrição do terceiro grau, que é a mais grave, atinge grande número de crianças em idade pré-escolar nos países pobres, principalmente na África subsaariana. Ela provoca o marasmo e o kwashiorkor. Tá? Então, a desnutrição, né, ela é muito aparente no território africano, né, onde a maior parte dos governos não lutam, né, no desenvolvimento de políticas públicas, tá, de uma boa educação, né, a taxa de analfabetismo é muito grande, tá, a fome, tá, a miséria, a pobreza, a renda, o desemprego é muito alto. Tá? E com isso,
tá? O grau de mortalidade infantil é muito grande, tá? As crianças ao nascer, né, não tem uma boa condição alimentar, né? As mães também não fazem o pré-natal adequadamente, então elas nascem muito debilitadas e consequentemente chegam à morte, tá? Principalmente nos países ali do chifre da África, né? Como a Etiópia, a Somália, países como Djibouti também ali no leste do território africano, onde que é a parte mais pobre, né? O chamado chifre da África, tá? E ele provoca aí esses dois aspectos marcantes e tristes, né? Que é o marasmo e o kwashiorkor. Marasmo, né? É uma forma de desnutrição extrema, causada pela deficiência de calorias na dieta alimentar, geralmente nas primeiras semanas de vida. Tá? Então, o bebê merece alguns cuidados após o seu nascimento, tá? E nas primeiras semanas de vida, tá? Infelizmente, tá? Essas crianças não têm uma alimentação adequada, né? Se já não teve um pré-natal adequado dentro da barriga das mães, né? Imagine, durante a gestação, imagine depois, tá? Ele já vai nascer com problemas, tá? Orgânicos e, consequentemente, sem uma alimentação adequada, virão a morte. Kwashiorkor é um tipo de desnutrição que acomete crianças que desmamaram precocemente em virtude do nascimento de outra criança, né? Como a taxa de natalidade no território africano é muito alta, tá? As mães tendem a ter filhos muito rápidos e com isso, tá? Atrapalha, tá? Na amamentação da criança que nasceu posteriormente, e a anterior já está vindo, tá? Isso vem aí a ter um certo baixo desenvolvimento da criança, né? Quando ela desmama mais cedo. Então isso também é muito grave no território africano. Além de todos esses problemas, a África subsaariana enfrenta ainda índices alarmantes de pessoas infectadas pelo vírus HIV e pela malária. No caso da malária, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima a ocorrência de 300 milhões de casos anualmente, com cerca de 1 milhão de mortes, né? Então a gente vê aí duas doenças terríveis, né? A gente pode colocar também o ebola, tá? Que é um vírus também mortal, mas o HIV e a malária também continuam matando muito, tá? A ocorrência aí de 300 milhões de casos anualmente, tá? Com cerca de 1 milhão de mortes, tá? A malária também, que já atingiu o Brasil, tá? Por muito tempo, em anos passados, né? E a malária ela é muito desenvolvida, né? Os mosquitos da malária nas áreas silvestres, né? Nas áreas de mata, tá? Na África não é diferente também, tá? O problema lá é que, né, as vacinas, né? As condições médicas são muito precárias, infelizmente. Então as pessoas morrem, tá? Com total descaso público, tá? Porque a maior parte dos governos não trabalham, tá? Não desenvolve serviços públicos de qualidade para os africanos da África subsaariana, tá? E a AIDS, aí, o HIV, né? As pessoas que contraem HIV também, tá? Tem uma alta taxa de infectados, tá? E consequentemente, tá? Desenvolvendo a AIDS. Já em relação à AIDS, segundo dados da ONU, 16 países da África subsaariana têm pelo menos 10% da população adulta, entre 15 e 49 anos, infectada pelo HIV. República da África do Sul, né? Esse país, galera, é o país mais rico, tá? No território africano, tá? Fica bem no extremo sul, né? Por isso que é chamado de África do Sul, tá? E é o país do continente africano mais desenvolvido, economicamente falando, e que pode ser incluído nos países emergentes. Ou seja, a África do Sul, ela faz parte do famoso BRICS, né? Aquele chamado grupo de países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Então ele faz parte dos BRICS, tem uma indústria avançada, bem tecnologicamente desenvolvida, tá? O sistema agropecuário também, a mineração, a agropecuária, a agricultura, a pecuária, o setor terciário, tá? Nas principais cidades, como Joanesburgo, né? Pretória, tá?
cidades do Cabo, tá? São áreas muito desenvolvidas, tá? A exploração mineral é uma das suas principais atividades econômicas, tá? Além dos recursos minerais, a economia se apoia basicamente nos setores secundário e terciário, o que difere do restante dos países africanos, em que se predomina somente o desenvolvimento do setor primário, tá? A África subsaariana, tá? A África do Sul, ela faz parte da África subsaariana, só que ela é a mais desenvolvida, tá? Também sofreu a chamada industrialização tardia, ou seja, uma industrialização recente, igual ao Brasil praticamente, né? Então, o setor secundário hoje está avançado, está bem desenvolvido e, consequentemente, né, o setor secundário, que é a indústria, tá, ajuda no setor terciário, que é o comércio, no setor de serviços, tá? E o setor também, claro, de mineração é uma das principais atividades econômicas que eu acabei de falar anteriormente, tá? E o restante dos países da África subsaariana, né, são apenas produtores e exportadores de matérias-primas, de commodities, né, de recursos minerais naturais, tá, que tem um baixo valor agregado no mercado, tá, no mercado econômico hoje, tá? Então os produtos industrializados são muito mais valiosos do que os produtos do setor primário, onde temos a agricultura e a pecuária. Aqui temos um mapa da África do Sul, toda essa área aqui, ó, marrom claro, tá? Temos Pretória, Joanesburgo, Transvaal, Província do Cabo, Cidade do Cabo, Porto Elizabeth, Eastern London, tá? Países aqui como Lesoto, tá? Que não faz parte da África do Sul, tá? A Suazilândia, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, que fazem fronteira com o território, tá, da África do Sul. Apartheid foi um evento, né, que marcou não só a África do Sul, mas como todo o continente africano, tá? Marcou todo o continente da África subsaariana, todos os territórios, todas as nações da África subsaariana ficou marcada por esse evento que aconteceu no século passado, tá? Foi uma segregação racial, socioeconômica, tá? Onde os negros viviam totalmente isolados, tá? Separados dos brancos, tá? A presença dos colonizadores ingleses na África do Sul levou à promulgação de um conjunto de leis segregacionistas na década de 40, chamado de Apartheid, tá? O objetivo era de controlar a maioria negra e favorecer o modelo econômico baseado na exploração da sua mão de obra. No fim da década de 70, a Organização das Nações Unidas aprovou diversas sanções contra a África do Sul, com o intuito de forçá-la a terminar sua política de discriminação racial. Mas foi apenas em 92 que as leis segregacionistas foram finalmente revogadas, tá? Então foi um evento de segregação racial, uma segregação socioeconômica e política também, né? Pode ser isso também levado em consideração o lado político, o lado econômico, social, também étnico, tá? De não ter negros e brancos juntos na África do Sul, tá? O poder político, o poder econômico, o poder social, quem ele tinha isso eram os brancos, tá? Esse é o nome da principal lenda, né? A principal liderança contra o Apartheid, Nelson Mandela. Ele lutou, mesmo preso, né? Lutou contra o Apartheid, tá? E venceu, tá? Todo esse imbróglio, né? Toda essa situação difícil que os seus amigos, né? Os seus compatriotas viveram, tá? Nessa segregação, tá? Social, econômica e política, também étnica, tá? Na África do Sul. Nelson Mandela ficou preso por mais, se eu não me engano, por mais de 20 anos, 15 anos, uma coisa assim, tá? E ficou na cadeia até o fim, tá? da pena, né? E mesmo assim lutou e conseguiu aí com seus amigos, né? Com seus membros, tá? Livrar a África do Sul, tá? Do Apartheid.
Agora a gente vai falar sobre a América. Sobre a América Latina, né? A gente tem um mapa aí, né? A América do mundo, né? A gente vê o continente americano totalmente no hemisfério oeste, né? Em relação ao meridiano de Greenwich, está totalmente a oeste. Em relação ao linha do Equador, a gente está, a América está no norte e também no sul, em 3 hemisférios: oeste, norte e sul. Tá? A América Central e a América do Sul, e também o México, que faz parte da América do Norte, fazem parte da América Latina. O Brasil está aqui, onde estamos, né, aqui no Rio de Janeiro, também faz parte da América Latina. E aqui a gente tem a divisão geográfica natural da América do Norte, América Central e do Sul. Tá? Como eu falei anteriormente, galera, aqui ó, temos o México, né, que faz parte da América do Norte, né? Muitos confundem, né, a forma de regionalizar a América, de dividir e separar a América no contexto geográfico natural, tá? Perdão. Muitos confundem, né? Acham que o México está na América Central. Não, o México está na América do Norte, junto com o Canadá e Estados Unidos. Tá? E lá tem um bloco econômico chamado NAFTA, né? O bloco da América do Norte. Tá? Então, daqui da América do Norte, do México, toda a América Central e toda a América do Sul, essa parte verde aqui, também com as ilhas aqui, ó, tá? No Cuba, por exemplo, República Dominicana, entre outras ilhas, fazem parte, tá, da América Latina. Tá? Tem aqui a Bolívia, a gente tem aqui o Paraguai, a gente tem o Chile, tá? A gente tem aqui a Argentina, que faz parte do Mercosul, o Uruguai também, o Brasil, tá? A Bolívia, que faz parte da América Andina, junto com o Chile, o Paraguai também, que faz parte do Mercosul, a Venezuela. Temos aqui, se eu não me engano, aqui República Dominicana, eu acho, não sei, parece ser República Dominicana, tá? E aqui Cuba. Tá? América Latina. A América Latina, ou latino-americana, ou Latinoamérica, né, é a parte da América onde são faladas as línguas românicas, ou seja, derivadas do latim, particularmente o espanhol, o português e o francês. Tá? Então, os povos indo-europeus, os latinos, viviam nessas regiões aqui onde tem Espanha, Portugal e França. Tá? Então, a gente vê uma grande força de colonização espanhola na América, né? Principalmente na América Central, do Norte, né? No México, toda a América Central e América do Sul fala espanhol, né? Uma boa parte. Fala o português aqui no Brasil, né? Também o francês em outros países. Tá? Então, essas 3 nações aqui são de origem latina. Tá? Por isso que é chamado de América Latina. Tá? Foram colonizadas pelos portugueses e espanhóis e também exploradas por muitos anos. Tá? Então, portugueses e espanhóis foram os grandes idealizadores da primeira fase do capitalismo, tá? A era das grandes navegações. Então, eles descobriram um novo mundo, né, que é a América, e colonizaram, tá, de uma forma explorativa, tá, chamada colonização por exploração. A gente vai aprender mais à frente aí, que é um dos principais motivos da América Latina hoje ser assim, não desenvolvida. Tá? As raízes históricas de colonização ainda existem, tá, em alguns países da América Latina, tá, e por isso a América Latina hoje é muito diferente da América anglo-saxônica, né, onde temos Canadá e Estados Unidos, que é uma América desenvolvida, rica, com IDH elevado, tá, e a América Latina, infelizmente, ainda precisa melhorar muito. Então são raízes históricas ainda que são ainda levadas na maior parte dos países da América Latina. América Latina. A América Latina tem uma área aproximadamente aí de 21 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 14% da sua superfície terrestre, tá? Corresponde a 14% da terra, da superfície de terras emersas, né? Que são os continentes. Em 2008, a sua população estava estimada em mais de 569 milhões de
pessoas. Atualmente, galera, a gente tem aí mais de 586 milhões de pessoas, tá? Nessa área total é de mais de 21 milhões de quilômetros quadrados. Então, a América Latina é uma porção do continente americano, tá? Que é localizada entre o Rio Grande, tá? Que é a chamada fronteira entre Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, conjunto de ilhas situado no extremo sul da América do Sul, tá? Nessa porção do continente americano vivem cerca de 586 milhões de pessoas, tá? Nessa área total aqui de 21 milhões de quilômetros quadrados, tá? A gente tem aí 27 habitantes a cada quilômetro quadrado, né? A gente divide 586 milhões, aqui está o valor defasado, que foi 2008, mas hoje temos 586 milhões dividido por 21 milhões, que dá aí 27 a 28 habitantes a cada quilômetro quadrado. A gente tem aqui 86% do território, tá, mundial, das áreas mundiais, né, dos continentes mundiais, exceto a América, né, que corresponde a 14%. Tá? O maior continente é a Ásia, o segundo maior continente é o continente africano, e o terceiro é toda a América. Tá? Em especial a América Latina, que é maior do que a América anglo-saxônica, entre Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, galera, essa regionalização de América Latina, tá, ela leva em conta a história e as características culturais. Tá? O continente americano ele fica então dividido entre duas Américas no contexto histórico-cultural: a América anglo-saxônica, como eu acabei de falar, Estados Unidos e Canadá, tá? E a América Latina, tá? Do México até a Terra do Fogo, tá? No extremo sul da América do Sul, é a América Latina. Colonização de exploração. O continente americano, né, foi a primeira área colonizada e organizada para atender às exigências e aos interesses comerciais do capitalismo. Tá? Na primeira fase do capitalismo, as grandes metrópoles, né, como Portugal e Espanha, elas estavam em busca de novos territórios para explorar novas riquezas. Tá? Então, nessa época, tá, esses países estavam sofrendo crises econômicas profundas, então eles queriam além mar, né, de bravar os oceanos e buscar novos territórios e achar um novo mundo, que é a América. A partir do século XV e XVI, ou seja, os Estados-nação começaram a retirar de suas colônias tudo que podia de valioso. Então, Portugal e Espanha queriam trabalhar o chamado mercado externo, explorar tudo que havia de bom no solo, tá, do continente americano, em especial na América Latina, e levar e enriquecer a metrópole. Então, nesse pacto colonial entre metrópole e colônia, quem levava melhor, como sempre, nessa primeira fase do capitalismo, né, o chamado capitalismo mercantilista, era a metrópole. Tá? Introduziram, claro, o cultivo de vários produtos de alto valor de mercado europeu, como a cana-de-açúcar, o algodão e o tabaco. Né? A cana-de-açúcar é bem presente aqui na história do Brasil, né? Após a exploração do pau-brasil, veio, tá, a economia da canavieira, né? A economia da cana-de-açúcar, tá? Com as capitanias hereditárias, tá? Em especial no Nordeste, tá? O algodão também, o tabaco, em várias regiões da América Latina, tá? Foram recursos naturais muito valiosos que davam um alto desenvolvimento econômico e lucros para os europeus. Utilizaram mão de obra escrava dos indígenas e posteriormente dos africanos escravizados. Tá? Muitos indígenas, né, como os incas, os maias, os astecas, os tupis guaranis, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, muitos foram mortos e dizimados, muitas tribos foram dizimadas por alguns fatores, alguns motivos. Por exemplo, as doenças que os brancos, né, os europeus trouxeram para cá, os indígenas não tinham anticorpos para se defender dessas doenças, né, as más condições de trabalho, os conflitos, tudo isso, tá, fez com que muitas tribos, tá, muitos povos pré-colombianos morressem. Tá? E em seguida, tá, muitas colônias africanas que já tinham sido colonizadas anteriormente, bem antes do que a América, tá? Muitos desses africanos deixaram suas terras natais de uma forma forçada e foram trabalhar nas colônias americanas.
tá? Principalmente na América do Norte e também na América Latina. Tá? Então, a colonização baseada na retirada de recursos e riquezas naturais das colônias com o uso de mão de obra escrava, ou seja, não tinha um salário. Tá? Essa é a chamada colonização por exploração. Tá? Não havia um salário para o agricultor, né? Para o trabalhador do campo, tá? Para os africanos. Tá? O enriquecimento somente era da metrópole e a economia era baseada no comércio externo, tá? No mercado externo, ou seja, somente enriquecer a metrópole e deixar cada vez mais pobre a colônia, nesse pacto colonial desigual. Aqui temos a América, né, a organização espacial conforme critérios políticos e socioeconômicos. Tá? Temos aqui toda a América anglo-saxônica, tá? Canadá e Estados Unidos, e do México para cá, ó, toda a América Latina. Tá? Em amarelo, na legenda, temos países desenvolvidos, ou seja, países ricos com índice de desenvolvimento humano super elevado. Tá? São os países desenvolvidos, países que, tá, contam com um alto poder tecnológico, um alto poder econômico, tá? Na educação, na saúde, na renda dos cidadãos canadenses e americanos, tá? O consumo interno, mercado interno e externo é muito forte. Tá? Já essas áreas aqui são os países da América Latina, né? Em laranja. Tá? Em vermelho, mais claro, perdão. Países subdesenvolvidos com atividade industrial diversificada e exportadores de produtos primários e industrializados. Ou seja, esses países aqui como México, Argentina e Brasil fazem parte dos BRICS. Tá? São países emergentes que sofreram aí uma industrialização tardia, ou seja, recente, em relação a Canadá e Estados Unidos. Possui um grande parque industrial, não igual como Canadá e Estados Unidos, mas é bem diversificado, tá? A produção, tá? O ramo alimentício, têxtil, de alto poder tecnológico também no setor de softwares, de computadores, de smartphones, tá? Então, são países que têm uma indústria bem forte, tá? Mas não comparada com os Estados Unidos e Canadá. Porque eles já tinham sido industrializados praticamente um século anteriormente do que o Brasil, a Argentina e o México. Então, essa distância de tempo histórico, né, é praticamente de um século. Então, os Estados Unidos e o Canadá se industrializaram um século bem antes do que o Brasil, a Argentina e o México. Estamos atrás deles, infelizmente. Em verde, temos países subdesenvolvidos exportadores de produtos agrícolas ou minerais primários. Tá? Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai. São países somente, né, que tem um grande destaque no setor de mineração, de agricultura e pecuária. Por exemplo, o Chile é o maior produtor de cobre do mundo. Tá? A Colômbia tem um café muito bom também. Tá? Então, são países que exportam muita matéria-prima, commodities, né? Os recursos naturais, tá? Que não tem um valor muito alto em relação a um produto industrializado. Um produto industrializado é muito mais caro, né, do que um produto de matéria-prima. Tá? E em laranja são os países socialistas exportadores de produtos agrícolas. Temos aí Cuba, né? E podemos dizer também a Venezuela, apesar da Venezuela ser um país subdesenvolvido, exportador de produtos agrícolas ou de minerais primários, é um país também socialista. Tá? E Cuba também, nas eras de Fidel Castro, a família Castro, né? E também na Venezuela, na era de Hugo Chávez e hoje de Nicolás Maduro. São países que ainda têm uma política socialista, tá? Uma economia também socialista ainda. Tá? São países pobres, países que infelizmente, tá, não tem um destaque na economia internacional. Tá? Somente exportadores de matérias-primas. Tá? Pode-se verificar no mapa que a América Latina não é um conjunto homogêneo de países subdesenvolvidos. Tá? Como eu falei anteriormente, né, um país subdesenvolvido ele pode ser pobre,
tá? Ou seja, um país de terceiro mundo, como era chamado na época da Guerra Fria, né? Hoje, aqueles países de terceiro mundo são países subdesenvolvidos pobres, tá? Mas também há países subdesenvolvidos emergentes, países em franco desenvolvimento econômico, nos indicadores sociais também está crescendo muito, a indústria é forte, o setor terciário, agropecuário, de mineração é forte, mas não comparado com os países de primeiro escalão, que são os países desenvolvidos, tá? Como os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Alemanha, tá? O Japão, tá? Temos a China hoje também, que hoje é a segunda maior economia do mundo, mas é um país ainda emergente, subdesenvolvido, mas ele é emergente, ele vem em franco desenvolvimento, diferente da Etiópia, diferente da Somália, por exemplo, que são países subdesenvolvidos pobres, tá? Não tem uma economia forte, não tem um destaque internacional na agropecuária, na mineração, na agricultura, na indústria e no comércio, tá? E alguns fatores aí acabaram provocando uma diferenciação de ordem econômica e social dos países latino-americanos. Temos aí o tempo de duração do processo de colonização. Quanto maior o processo de colonização, pior para a colônia, né? Quanto menor o tempo, tá? Mais rápido acontecerá a independência, tá? E ela começará a andar com suas próprias pernas, tá? O seu próprio desenvolvimento econômico, político, social. O segundo aqui é a maneira como se desenvolveu esse processo. Será que foi através da colonização por exploração ou por povoamento, né? A colonização por povoamento foi muito diferente da exploração, como aconteceu nos Estados Unidos, com as 13 colônias a leste, tá? A forma de integração no mercado internacional após a independência política, tá? Como ela vai se comportar após a independência política, tá? Após a independência econômica também, como é que ela vai se integrar ao mercado internacional, ou seja, como é que ela vai se comportar na economia de mercado, no setor agropecuário, industrial, no setor comercial terciário, tá? Isso precisa ser visto. As formas de aproveitamento dos recursos naturais, tá? De que forma vão ser aproveitados, tá? A chegada de europeus para se apoderarem dos territórios e explorar os recursos naturais e levar para a Europa, para de lá se industrializar, a maneira como as riquezas foram distribuídas, ou seja, tá? Após a independência de alguns países, por exemplo, a África, né? A gente falou sobre a África, né? A África, quando ela sofreu a descolonização, tá? Dos europeus, tá? No século passado, tá? Os europeus entregaram o poder na mão das pessoas erradas, de uma forma até proposital. Por isso que as políticas públicas, tá? Não são trabalhadas de uma forma correta. Por isso que a gente tem pobreza, miséria e fome lá. A África, ela é uma área de forte influência, tá? Europeia, até hoje, de uma forma indireta, sim. Não são mais colônias europeias, mas elas sofrem uma influência europeia muito grande, porque pós a descolonização, tá? O poder foi entregue, né, nas mãos das pessoas erradas. Com isso, tá? A pobreza, a miséria e a fome na África subsaariana é muito grande. E na América Latina também, né? O poder influenciador da América Latina é os Estados Unidos. É o polo de poder influenciador, não só no mundo, mas também na América, tá? Em especial na América Latina. O volume de dinheiro investido em educação e saúde, entre os outros aspectos, tá? Após a independência desses países, após o livramento dos colonos, né? Após se livrar dos colonos, como é que vai ser investido o dinheiro na educação? A educação é tudo, galera. A educação é a base de tudo, tá? Para se ter uma saúde, tá? Para se ter um poder tecnológico, para ter uma economia avançada, começa aqui na educação. E também a saúde, claro. A saúde também é muito importante, é até mais importante que a educação, tá? Ter uma longevidade, uma expectativa de vida melhor, um IDH melhor. Então, saúde e educação são duas bases muito importantes para ter um crescimento em outros aspectos, o aspecto social, econômico, político, tá? Ou seja, distribuir renda de uma forma igualitária, não de uma forma tão desproporcional, até mesmo na divisão de classes sociais, não dividir tanto em classes sociais uma sociedade, né? Quanto mais uma sociedade for dividida em classes, é pior. Como no Brasil, por exemplo, a gente tem tantas classes sociais, né? Como a classe alta, média baixa e abaixo da linha da pobreza. Temos aí praticamente 5 classes sociais que
apresentam desigualdades socioeconômicas, uma disparidade muito grande, tá? Então, em muitos países desenvolvidos não há uma divisão de classes tão intensa, tão grande como no Brasil. E na África não é diferente, na América Latina também, tá? Que o Brasil faz parte, também não é diferente. Aqui estão as indústrias de ponta no mundo, tá? O setor secundário. A gente vê na América Latina, a cidade do México, capital do México, é São Paulo. Tá? A capital aqui, São Paulo, né? Os dois polos industriais muito fortes. O ABC Paulista, tá? Os polos petroquímicos, tá? As indústrias de automóveis, tá? Dentre outros setores de outros segmentos alimentícios, peixe, tá? A cidade do México também, são dois grandes polos industriais muito importantes na América Latina. Já que em cima já faz parte da América do Norte, tá? Mas são ainda mais importantes, como São Francisco, Nova York, por exemplo. Aqui na Europa, Londres, tá? Perdão, Paris, Madrid, Ruhr, o Vale do Ruhr, na Alemanha, tá? Milão, temos Moscou aqui na Rússia, Pequim, na China, né? Hoje a China é a segunda maior economia do mundo, Mumbai na Índia, Hong Kong na China, Xangai também na China, Seul na Coreia, né? Um grande tigre asiático, a Coreia do Sul, Tóquio, Osaka, né? No Japão, Taiwan, a formosa Taiwan, tá? Então, Singapura, Sydney na Austrália, Joanesburgo na África do Sul, tá? São grandes polos de tecnologia de ponta no início do século XXI. Tá? Então a gente vive num mundo totalmente multipolar. Há vários atores no setor econômico. Tá? A gente tem aqui países desenvolvidos e emergentes, como o Brasil, México, a Índia, a China. Tá? São países subdesenvolvidos e emergentes. E os países desenvolvidos são aí a Suécia, Estocolmo, Inglaterra, né? Alemanha, França, Itália, tá? Espanha também, Canadá, Estados Unidos, como países grandes. Tá? Tem a legenda aqui, os polos de tecnologia de ponta, os principais, as bolinhas amarelas maiores. Os secundários são o segundo menor, a terceira menor bolinha são os emergentes. Tá? O Brasil pode ser também um polo secundário, mas é um país emergente também. E as áreas de inovação tecnológica, ou seja, eles não param. O desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e o desenvolvimento na área da educação não para. Tá? E o Brasil, infelizmente, não tem essa área de inovação tecnológica, por isso que a gente está praticamente um século. A América Latina toda praticamente um século atrasada em relação à América desenvolvida, né? A América anglo-saxônica, a Europa e também aqui, ó, o Japão, tá? Que trabalha uma pesquisa e desenvolvimento de uma forma muito intensa. Para vocês verem na internet, sistema de internet, lá já estão no 5G, a gente está aqui no 4G bem mentiroso. Tá? Então essa indústria aí, ó, significa aeroespacial, de informática, nuclear, de engenharia genética, com a biotecnologia. Tá? O setor de informações da informática, aeroespacial, com o lançamento de foguetes e satélites artificiais, do espaço, a indústria aeroespacial, a indústria nuclear, a geração de energia nuclear, é bem perigosa, mas ela é muito trabalhada na Rússia, no Japão, tá? Nos Estados Unidos, tá? E também no Brasil, em algumas usinas nucleares. Ok? Outra característica histórica, gente, que é comum aos países da América Latina é a concentração de terras. Tá? Tudo isso aqui, ó, tá? Toda a indústria de ponta que hoje estão nesses grandes polos de poder dos países desenvolvidos e emergentes, tá? Tem tudo isso, vem a ver das características históricas, tá? Mas diferente da América Latina, tá? Essas áreas aqui, ó, aqui a gente vê a Europa é o polo de poder
mercantilistas da era das grandes navegações. Eles começaram a colonizar vários territórios do mundo, tá? Os Estados Unidos sofreu uma colonização diferente da nossa. Então toda a América Latina, aqui do México para cá, sofreu uma colonização de exploração. Já os Estados Unidos e o Canadá foi uma colonização por povoamento, que é bem diferente, tá? Então, essa característica que ficou marcada aí aos países da América Latina, do México até o extremo sul da América do Sul, tá? É a concentração de terras nas mãos da elite, ou seja, muitos com pouco e poucos com muito, ou seja, em relação à renda e terras, né? A gente pode colocar esses dois aspectos aí, a concentração de rendas e terras, tá? Que isso foi muito desigual, tá? E hoje a maior parte das riquezas de terras, tá? E de riquezas, tá? Estão nas mãos da elite, de poucos. Mesmo após a descolonização desses países aqui da América Central, do Norte, que é o México, e os países da América do Sul, como o Brasil, Argentina, Chile, e daí por diante. Então, esse fator ele é um dos responsáveis pelas marcantes desigualdades socioeconômicas, tá? Presentes nesses países. Todavia, apesar de muitas semelhanças, esse conjunto de países possui diferenças que nos permitem agrupá-los em grandes conjuntos regionais, né? Os conjuntos regionais são a América do Norte, Central e do Sul, ou seja, a divisão geográfica natural, tá? E a divisão histórico-cultural, né? Temos a América anglo-saxônica, a América desenvolvida, que é Canadá e Estados Unidos, e a América Latina do México até o extremo sul da América do Sul, tá? Que fazem parte da América Latina, que é a América menos desenvolvida, tá? Então, galera, qualquer dúvida, tá? Me passem aí pelo zap, no privado, tá? Leia um capítulo aí que eu vou colocar na plataforma, tá? Bons estudos, façam leitura, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E quem não entregou o trabalho, entregue um trabalho ainda, tá? Até às 13 horas, tá? Tem gente que não entregou o trabalho, tá? Que eu pedi para vocês aí, tá? Em relação aquele relatório sobre as desigualdades entre gêneros, tá? Etnias, em especial a política, a mulher na política, né, se não me engano. Tá? Vocês vão ter que me entregar isso ainda, esse relatório amanhã, ok? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo e até a próxima.